Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, hoje sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023, está no ar o programa Bichos Tagarelas e vamos às principais manchetes de hoje. Desmate na Amazônia cai 22% em um ano. 22%, então, o desmatamento na Amazônia diminuiu este ano. E acesso à internet chega a 87,2% da população. O brasileiro aí cada vez mais internauta, aí já somos então 87,2% de conectados à internet aqui no Brasil. E o Barroso propõe corrigir FGTS pela poupança a partir de 2025. E o ganho da gigante Petrobras cai 42,2% no terceiro trimestre. Quer dizer, os ganhos aí da nossa petroleira caíram 42,2%. E eu falo hoje direto de Guaratuba, litoral do Paraná, né? Nós que somos nômades digitais, e Guaratuba ficou super conhecida nacionalmente, aí até mundialmente, devido ao caso Evandro. E o caso Evandro, né, um garoto que foi morto, ganhou um novo capítulo. Todos foram absolvidos 21 anos após o assassinato. E vamos agora, então, direto a Brasília com o nosso super bem informado, que eu gosto muito de ouvir aí, porque é uma pessoa que respeito muito, o nosso jornalista Fábio Marçal. Está no ar o programa Bichos Tagarelas, neste dia 10 de novembro de 2023. Podcast Bichos Tagarelas. Sextou, Ricardo e nossos queridos ouvintes. Vamos tentar trazer boas notícias nesta sexta-feira. A primeira é que o desmate na Amazônia caiu 22% em um ano. Então, após 4 anos consecutivos de taxas altíssimas, o desmatamento anual da Amazônia ficou abaixo de 10 mil quilômetros quadrados, mas é muita coisa. Pela primeira vez, de agosto de 2022 a julho de 2023, foram perdidos 9 mil quilômetros de floresta, uma redução de 22,3% na comparação com o período anterior. Os dados são do programa PRODES do INPE, que foram divulgados e são considerados os números oficiais de desmate no país, sendo usados na definição de políticas públicas. A taxa rompe o padrão estabelecido durante o governo Bolsonaro e representa uma vitória para o presidente Lula, que tinha na pauta ambiental um dos focos de sua plataforma eleitoral. A floresta, porém, tem sofrido nos últimos meses uma onda de queimadas com destaque para a região do Amazonas, onde nuvens de fumaça encobrem várias cidades, entre elas Manaus. E a outra boa notícia, né? Nos últimos 6 anos, mais de 46 milhões de brasileiros passaram a usar a internet no país, alcançando em 2022 a marca de 161 milhões de habitantes conectados, o equivalente a 87,2% da população de 10 anos ou mais de idade, estimada em 185 milhões de pessoas. Apesar dessa forte expansão da base de usuários, até o ano passado, 6 milhões e 400 mil famílias ainda permaneciam sem conexão à internet em casa, ou seja, cerca de 23 milhões e 790 mil brasileiros de 10 anos ou mais de idade não acessavam a internet, sendo 3 milhões deles estudantes. Isso que é importante.
os estudantes. Então esperamos que a internet chegue a 100% da população rapidamente, né? Porque dinheiro hoje o governo tem do FUST. Podcast Bichos Tagarelas. Pois é, o Fábio Marçal e nossos ouvintes, por que eu admiro aí o jornalista e meu amigo Fábio Marçal? Porque ele é um grande conhecedor de Brasília, e Brasília é super complexa. Brasília não é um lugar para amadores, né? O Brasil não é para amadores. Mas falando de política, né, a gente que mora em cidades normais, vamos dizer assim, pequenas cidades, tem Câmara de Vereadores, o prefeito, e as pessoas se conhecem e tal, mas Brasília são 513 deputados e 81 senadores, e a rotatividade das cadeiras é muito grande, né? Os suplentes assumem e vão... porque o titular virou secretário de Estado, porque o partido quer dar uma oportunidade para o outro. Tem casos que o deputado federal, uma vaga, chegam a ter 2, 3 suplentes durante o mandato. Então, dos 513 deputados, imagina a rotatividade que dá, às vezes chegam a passar mais de 2.000 deputados durante a legislação, né? Um ano... de legislação. E assim também é no Senado. Senado Federal um pouco menos, mas também é assim, há muita rotatividade. E quando um governo não tem uma maioria assim esmagadora no Congresso Nacional, né, que Congresso são as duas casas, é preciso uma contagem dos votos assim, ponto a ponto. Cada senador, esse vai votar com a gente, esse vai votar contra, e tal, o governo fica fazendo esse tipo de conta, né? E na reforma tributária, o Fábio Marçal falou assim, o governo vai ter 54 votos, teve 53. Isso é um índice de acerto altíssimo, 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 altíssimo. O Fábio Marçal cravou. Vai ter 54 votos, teve 53. Quer dizer, foi muito boa a análise. Eu quero te parabenizar por isso, Fábio, e se você puder comentar a respeito aí ainda da reforma tributária, né? E essa movimentação do Congresso Nacional que vai acontecer com a próxima etapa, né, da reforma tributária que volta para a Câmara dos Deputados. Podcast Bichos Tagarelas. Pois é, o nosso programa Bichos Tagarelas está com algumas mudanças. Temos aí um novo integrante na equipe, o Maurício Viana, ele que é estudante de cinema, né, e em breve um cineasta, já participou de vários filmes, vários comerciais. Ele está assumindo então a sonoplastia aqui do nosso programa. Por enquanto se mantém a nossa gaivota. Ontem eu cheguei a comentar aqui o risco da gaivota perder o emprego devido a algumas pessoas que têm reclamado que o som e a alegria da nossa gaivota chegam a incomodar. Esse kkkkkkkk, nem todo mundo está acostumado com isso e nem todo mundo aceita tamanha alegria a todo momento. Eu particularmente gosto muito da gaivota, mas enfim, as boas-vindas aí ao Maurício, o nosso sonoplasta silencioso, né, que vai ficar só na mesa de som e organizando aí os áudios, não colocando a gaivota, sobe a rampa, desce a rampa, notícia boa, notícia ruim, notícia internacional, enfim, toda a plástica do Bichos Tagarelas. Seja muito bem-vindo, nosso cineasta. E enfim, sobre a gaivota, eu gosto muito da gaivota, mas há quem não goste. É muita alegria, né? É isso aí. Podcast Bichos Tagarelas. É isso, voltamos então com Bichos Tagarelas. Bichos Tagarelas, é sempre uma honra estar aqui na bancada com o querido Fábio Marçal, jornalista Fábio Marçal. Enfim, vamos lá. Caso Evandro, o que aconteceu? O que levou o júri a extinguir o processo? Foi o surgimento, alguns anos atrás, de gravações do período
do caso ali, quando o caso Evandro veio à tona, né, que se descobriu a morte da criança, várias pessoas em Guaratuba foram presas e eram pessoal envolvido à política na época, né? A esposa do prefeito na época, sobrenome Abage, né? Com um sobrenome muito conhecido aqui em Guaratuba, e hoje está essa reviravolta, porque elas foram todas inocentadas, né? A mãe e a filha, especialmente, que foram presas. Na época, a casa deles foi apedrejada, teve um levante assim da população, e eles tiveram um fim político total, né? Total. Nunca mais ganharam para nada. Nem tentaram também, né? Porque foi, assim, uma extinção da família. E agora, 21 anos depois, vem essa decisão que eles são inocentes, né? Você vê o risco, o perigo que é você acusar alguém de algo, né? Isso por quê? Porque, então, como eu já disse, surgiram gravações. Essas gravações onde aparece que eles confessaram o crime, mas sob total tortura da Polícia Militar do Estado do Paraná. E agora então veio essa mudança significativa aí no caso Evandro, e o processo foi extinto e todos os envolvidos inocentados, porque houve então tortura. Weg, somente agora eu posso falar, né, do teu comentário inicial da celeridade, né, da justiça aí no caso do Paraná, né, 21 anos depois. Você imagina, 21 anos depois, a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Isso é celeridade, né, da justiça brasileira. Infelizmente isso acontece no nosso país. Mas o Supremo Tribunal Federal, mudando de assunto, Ricardo, tem 3 votos a favor na correção do FGTS pela remuneração da poupança a partir de 2025. O índice é mais vantajoso para o trabalhador. O julgamento foi retomado nesta quinta-feira e paralisado após um pedido de vista. O tema preocupa o governo Lula, que agora ganha tempo com a suspensão da análise do caso. Daí a gente vai explicar. O Cristiano Zanin pediu vistas, né, que vistas é mais tempo para análise, e suspendeu então esse julgamento que trata da correção do FGTS. Até agora há 3 votos a favor de uma mudança na correção do fundo. Nenhum ministro votou contra. E por que o pedido de vista do Zanin foi uma grande sinalização ao governo Lula, que tentava há dias adiar a análise dessa ação? O receio do Planalto é que uma mudança na correção do FGTS afete o setor de habitação e, consequentemente, o Minha Casa Minha Vida, uma das principais apostas do presidente nesse 3º mandato para alavancar sua popularidade. E a gente sabe que é muito importante, né, esse programa Minha Casa Minha Vida. E agora, finalizando esse bloco, ainda temos mais um bloco. A Petrobras fechou o 3º trimestre deste ano com um lucro de 26 bilhões de reais, 42% a menos do que há um ano. Já na comparação com o 2º trimestre deste ano, a queda ficou em 7,5%. Os dados foram divulgados à noite pela estatal. A receita de vendas no período caiu 26,6% frente ao 3º trimestre de 2022 para 124 bilhões e subiu 9,7% em relação ao número do 2º trimestre. Então a gente tem que aguardar aí, né? E daí no final do ano tem aquela distribuição fantástica de lucros da Petrobras que ocorreram, né, no final do governo Jair Bolsonaro, porque a empresa ela pode optar, né,
para ter uma distribuição maior de lucros ou para investir na empresa. E o que o governo Jair Bolsonaro, no final, optou por distribuir mais lucros para os acionistas, Ricardo. Internacional. E vamos agora aos destaques internacionais com Fábio Marçal, que também fala sobre as principais regiões do Brasil, as mudanças no clima que tem assustado a todos. Eu passarei o final de semana na praia, né? Estou aqui em Guaratuba, litoral do Paraná, um litoral muito pouco conhecido, né? O litoral do Paraná, mas vale a pena, hein? Quem não conhece, que venha para o litoral do Paraná. Aqui nós temos Guaratuba, temos Caiobá, né, no município de Matinhos, também uma cidade muito bonita, temos Praia de Leste. Temos aqui também no Paraná uma praia chamada Ipanema. Pois é, não é só o Rio de Janeiro, o Paraná também tem a sua Ipanema. Tem aqui Pontal do Paraná, temos aqui a Ilha do Mel. Bom, é só algumas das praias do pequeno litoral do Paraná. Aqui tem um inverno sempre rigoroso e um verão chuvoso. Então talvez seja até por isso que não é muito conhecido assim, mas tem suas belezas. Vamos então agora com ele, o queridíssimo Fábio Marçal, as notícias internacionais, os destaques e também um giro pelas principais regiões aí do nosso país, mudanças climáticas na ponta do microfone. Fábio Marçal. Fábio Marçal, fala para nós sua opinião sobre a questão da gaivota. A gaivota, eu tenho um carinho especial por essa gaivota, porque tive a oportunidade de gravar, essa gravação é nossa, é exclusiva, né? E tem um carinho especial por essa gaivota, mas infelizmente há quem goste e há quem não goste. É muita alegria, né, para alguns ouvintes mais assim, não tanto empolgados com a vida. Podcast Bichos Tagarelas. Ricardo, olha, virou uma grande polêmica aí em relação à gaivota, né? Tem muita gente defendendo que a gaivota fique, né? Será que fica ou não fica? Vamos ver, eu acho que teremos que ter um plebiscito se a gaivota fica ou não fica no nosso programa. New York Times, destaques do mundo. Republicanos na Câmara entram em conflito sobre gastos antes do prazo para o shutdown. Shutdown é aquilo que seria o pior dos mundos para o Joe Biden, que o governo não pode gastar nada, paralisa o governo se não aprova o orçamento lá nos Estados Unidos. Então pode ter um novo desgaste e o Joe Biden, que já está mal na fita, ficar pior ainda a sua popularidade, Ricardo. Washington Post: sucesso do Talibã encoraja militantes paquistaneses, aumentando ataques mortais. Wall Street Journal: Meta fecha acordo para retornar à China após 14 anos. O Clarim: dinheiro público financiou espionagem de juízes. O Guardian: economia do Reino Unido estagna no terceiro trimestre em meio a altas taxas de juros. Financial Times: ataques de ransomware ao maior banco da China interrompe negociações no mercado do Tesouro dos Estados Unidos. E para finalizar, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de nível amarelo sobre uma nova onda de calor. Eis as máximas nas maiores capitais agora no nosso final de semana: São Paulo, 36 graus, Rio, 39, Brasília, 36, Fortaleza, 35, Salvador, 33. As regiões afetadas incluem São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Em Cuiabá e Campo Grande, a temperatura deve chegar aos 40 graus. Ricardo, maravilhoso final de semana para todos. E o Ricardo está na praia, ele vai poder, né,
curtir esse sol aí no Paraná. Forte abraço para todos. Podcast Bichos Tagarelas. É isso aí, querido Fábio Marçal, um forte abraço para você também. E só um último comentário a respeito da mudança climática, né? Nós trouxemos hoje aqui que o desmatamento na Amazônia caiu, né, 22%. Mas quantas e quantas árvores ainda são derrubadas todos os dias. Então, durante anos, e nós tivemos aí um presidente que promovia, né, praticamente, como lá o ex-ministro do meio ambiente falou, porteiras abertas, passa tudo, pode, né, nós temos uma foto do ex-ministro do meio ambiente em frente a toras de madeira, de árvores assim gigantes. Bom, não foi só o governo passado, né, que deixou passar a boiada aí do desmatamento. Então é preciso que a ministra Marina Silva seja cada vez mais pulso firme na questão da Amazônia, não só, né, na Amazônia, mas também a Mata Atlântica, o Cerrado, enfim, todos os nossos biomas, porque nós estamos sentindo literalmente na pele as mudanças climáticas, que são assustadoras, né? Então é isso, um excelente final de semana para todos. Bichos Tagarelas volta segunda-feira. E mais uma vez, boas-vindas aí ao nosso cineasta, novo integrante da equipe Bichos Tagarelas, o Maurício Viana. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.